Olá, pessoal. Aqui. Vamos começar então a nossa noite, né? Nossa economia em pauta desse mês. O tema do Economia em Pauta é: será que acabou a crise, né? A crise econômica brasileira, a gente sabe que uma das crises mais severas que nós já tivemos. Então, falando com o professor aqui, a gente retrocedeu mais ou menos ao PIB per capita de 2010. Né? Então, a gente retrocedeu aí 6, 7 anos em termos de PIB per capita. Se vocês se lembram, em 2010 não tinha WhatsApp. Né? Então, uma coisa para a gente pensar nisso. E, bom, quem vai palestrar é o professor de Portugal, acho que todos já conhecem aqui, é um parceiro aqui do Corecon, sempre gentilmente vem quando é chamado, né, para palestrar sobre conjuntura e para conversar depois da palestra dele. Também tem uma jornalista que dispensa apresentações, a Patrícia Comunella, né, do Jornal do Comércio. E acho que é isso, sem mais delongas. Por favor, professor, o senhor tem 50 minutos aí, mais ou menos. Então, olha só, o título é esse, né? Será que acabou a crise? Deixa eu começar respondendo o que eu acho. Eu acho que acabou. Eu acho que a resposta é sim. Mas o Stein um pouco atrapalhou o fim do filme, né? Porque ele já contou que ainda demora muito para a gente recuperar o que perdeu. Então eu digo que acabou a crise porque a gente parou de andar para baixo, a gente parou de cavar o buraco. Né? Agora a gente ainda está muito longe da superfície. Né? A gente cavou muito fundo, né? A gente realmente se afundou bastante, a gente ainda está muito longe da superfície. E a gente vai ter um momento importante de decisão, na meu juízo, que vai ser lá em 2018. Eu acho que a gente está recuperando, né, parte do que a gente perdeu agora no primeiro e no segundo trimestre de 2017, né? Mas a pergunta é se a gente vai continuar recuperando num nível mais acelerado ou não pós-2018. Esse é um pouco o resumo do que eu vou falar aqui, mas deixa eu agora mostrar lá os slides para vocês. Eu vou separar essa minha apresentação em 3 partes. Eu espero gastar um terço aqui, né, uns 12, 13 minutos em cada parte ali. Então eu ia falar rapidamente primeiro sobre as origens da crise atual, né? E eu vou tentar argumentar com vocês que há 3 tipos de determinantes para a crise econômica atual, né? Tem determinantes de caráter microeconômico, que são intervenções mal feitas pelo governo federal numa série de mercados. Tem determinantes macroeconômicos da crise, que são o desleixo que foi feito durante o governo Dilma na política de combate à inflação e na política fiscal. E tem determinantes políticos, quer dizer, o país estava lá em 2014, 2015, totalmente sem rumo. A gente era realmente uma nau sem rumo, ninguém sabia o que ia acontecer, era uma surpresa a cada dia. A presidente não tinha a menor capacidade de liderança sobre o Congresso, sobre o país, né? Então nós estávamos realmente perdidos. Né? E isso, obviamente, tem um impacto econômico. Né? Os agentes econômicos olham e veem que o presidente da República não sabe o que ele vai fazer, então para que eu vou investir, por que eu vou consumir, por que eu vou tomar uma dívida. Isso, obviamente, né, o dólar dispara, isso, obviamente, aprofunda a crise. Então, tem determinantes macro, micro e determinantes políticos. Depois eu queria falar um pouco do desempenho das variáveis macroeconômicas, para dizer que o pior já passou, né? Isso é sempre uma frase difícil, né, de falar, né, porque às vezes a gente é surpreendido pelos acontecimentos, mas eu estou razoavelmente seguro de que o pior já passou, tanto em termos de PIB, quanto em termos de desemprego, quanto em termos de inflação. A inflação vem caindo e vai ficar baixo, o desemprego começou a cair, o PIB começou a se recuperar, então o pior já passou, mas, como eu disse no início, vai demorar muito para a gente recuperar os níveis de produção, os níveis de renda que a gente tinha lá em 2010, 2011, né? 2012, a gente vai ter que voltar muito. E a saída, que eu estou chamando definitiva, que a gente conseguir crescer a uma taxa um pouco mais acelerada, vai depender do que a gente fizer na eleição e principalmente pós-eleição, o que a gente vai fazer pós-2018. Então, eu vou citar algumas coisas que eu acho que a gente precisa, né, e vou falar um pouco aqui sobre a situação política lá da eleição de 2018. Então, um pouco esse é o nosso roteiro do dia de hoje. Então vamos começar com a crise atual, com os determinantes. Deixa eu começar com o que eu acho que são os determinantes macroeconômicos, né? A crise, está errado, não devia ser 19,
2015, né? Devia ser 2009, 2015, né? A crise, na verdade, ela começa a ser gestada no fim do governo Lula, né? Os problemas que a gente teve em 14, 15, 16, eles começam a ser gestados no fim lá do governo Lula. Eu acho que tem 3 determinantes macro aqui que são importantes. O primeiro, eu vou mostrar depois os dados para vocês, foi a contínua redução do superávit primário. Até o fim do governo Lula, até 2010, o Brasil tinha uma situação fiscal razoavelmente equilibrada, tinha superávit primário suficiente para pagar boa parte dos juros e, portanto, estabilizar a relação dívida-PIB. A partir dali, houve uma, eu estou chamando de uma política keynesiana mal implementada, porque se imaginou que era simplesmente gastar, e pior, gastar em gasto corrente, né? Quer dizer, toda a lógica de usar a política fiscal em anos de recessão é você usar a política fiscal para um gasto que você faz na hora da recessão e depois não precisa mais fazer, né? Então você faz em investimento público, você não faz aumentando o salário do funcionário público, né? É lógico, eu sou funcionário público, agradeço, acho que foi bom para mim, né? Para mim foi bom, mas para o país como um todo claramente não foi, porque depois que você aumenta o salário, você não consegue mais reduzir, aquilo vira um gasto permanente. Quando a crise acaba, você quer reduzir aquele gasto, mas você não consegue mais. Então, boa parte do problema que a gente tem hoje, de gastos obrigatórios muito elevados, eles são obrigatórios hoje, mas eles não eram na época em que eles foram feitos, foram, né, criados pelo governo Dilma. Então, se gastou muito de forma irresponsável em gasto corrente, que é permanente, e não em gasto transitório. Houve uma série de reduções fiscais totalmente inconsequentes, né? São bilhões e bilhões que foram dados. Eu sou muito a favor de reduzir o tamanho dos impostos, né? Mas acho que se a gente fizer isso, a gente vai fazer horizontalmente para todo mundo, reduzir um ponto percentual do imposto de renda para todo mundo, o IPI para todo mundo, ou seja, mas não o tipo de redução fiscal setorial que foi feito e acabou atrapalhando muito a recuperação. Então tem um problema fiscal, macroeconômico, tem um problema de abandono do sistema de metas de inflação, né? Quer dizer, a gente abandonou, afrouxou, né? Vocês sabem como é que funciona, o Banco Central tem um sistema de metas, tem que atingir a meta lá, que esse ano é 4,5%, e o que o governo fez foi, na verdade, abandonar o centro da meta, e começar a olhar o teto do sistema de metas, que era 6,5%, e mesmo isso ele não conseguia atingir, e para conseguir manter a inflação um pouco abaixo aqui dos 6,5%, a gente voltou a fazer controle de preço, que era um negócio que eu achei, né, quando passou 94, 95, eu disse, bom, agora acabou esse negócio, nunca mais a gente vai combater a inflação controlando o preço. E era isso que a gente fez nos anos 80, lá com o Cruzado, com o plano Bresser, o plano Collor, aquela história toda, a gente ficava lá, né, quem é mais novo não vai lembrar, mas tinha lá durante o Cruzado, o cara que ia, o xerife que ia caçar o boi no pasto, toda vez que subia o preço da carne, o cara ia lá pegar os fazendeiros para tirar o boi, para aumentar a oferta de boi, etc. Isso é um negócio que não faz o menor sentido, né? A gente combate a inflação combatendo os desequilíbrios agregados entre oferta e demanda, e não pontualmente preço por preço. O preço individual, né, seja do boi ou do que seja, é uma consequência. Então todo mês vai ter um vilão. Um mês é o chuchu, outro mês é a carne, mas o problema é que quando a inflação é alta por muitos meses, não é um acaso, é um problema de desequilíbrio estrutural entre oferta agregada e demanda agregada. Como é que você combate isso? Com política monetária. O governo abandonou isso, né, e começou a criar uma série de problemas. Primeiro, problemas com a Petrobras, quebrou a Petrobras, fora a roubalheira, né, porque a Petrobras tinha que importar gasolina a um preço menor do que ela vendia no mercado, quebrou todo o setor elétrico do país, tá certo? Que depois foi lá pedir dinheiro para o Tesouro Nacional. Mas isso, de novo, gera uma total confusão na alocação de recursos, né, na economia. E, por último, ainda nos determinantes macro, um excesso de intervenção cambial, né? A gente vive num momento onde o câmbio tem uma função, né, que é variar para cima ou para baixo, para mostrar se existe escassez ou abundância relativa de dólar. E o Banco Central, óbvio que deve evitar grandes variações, deve evitar excesso de flutuação cambial, mas sem alterar a tendência, né? E não foi isso que foi feito. Durante o regime lá do período da presidente Dilma, né, o governo usou, o Banco Central usou pesadamente esses swaps cambiais para tentar segurar o dólar,
E esse negócio acabou tendo não só um problema no mercado de câmbio, mas acabou gerando um problema fiscal, porque o Banco Central apostou no lado errado e perdeu muito dinheiro. Muito que a gente pagou de juros em 2015, por exemplo, e em parte de 2016, foi por conta dos swaps cambiais e não por conta da dívida pública em real. Então você tem problemas do ponto de vista macro, você tem problemas do ponto de vista micro, né? Quer dizer, que geram a crise. Você tem uma volta ao fechamento comercial da economia brasileira, uma dificuldade de importar, uma série de programas, o mais, vamos dizer assim, famoso, né, o mais conhecido é esse tal de Inovar Alto, que é um jeito de proteger essa indústria nascente, né, que é a indústria automobilística, que afinal de contas tem só um pouco mais do que a minha idade, né, então como eu acho que eu sou um cara muito jovem, né, eu tenho só 55 anos, a indústria automobilística tem 65, 70 anos no Brasil, é uma indústria ainda infantil, né, ela obviamente precisa ainda ser protegida, né, e obviamente uma indústria local, né, isso que não tem conexões internacionais nenhuma, são só essas empresas brasileiras, a Volkswagen, a Ford, né, a Hyundai, então elas precisam ainda ser protegidas, o governo fecha a economia, fecha vários setores, né, o principal deles é o setor automobilístico, o que acaba tendo efeitos ruins, de novo, sobre a economia, né, que, de novo, atrapalha a alocação de recursos, faz erros brutais na área de regulação, né, reestatizando, na verdade, a exploração de petróleo no Brasil, que dá à Petrobras o direito exclusivo de explorar petróleo no pré-sal. Né. Nós perdemos em 2009, 2010, 2011, 2012, bilhões e bilhões em investimentos estrangeiros que podiam ter vindo para o Brasil para extrair petróleo. Hoje não vão vir mais, porque agora o petróleo está embaixo. Mas naquela época o petróleo estava em alta. Se aquele dinheiro tivesse vindo para o Brasil, a gente teria tido bem mais crescimento econômico. De novo, a mesma coisa na eletricidade, aumentando o papel do Estado na formação dos preços, né? O presidente Dilma achava que ela que tinha que determinar o preço da energia elétrica, você é da cabeça dela e não o mercado de compra e venda de energia. A gente teve essa política de campeões nacionais, que foi um desastre completo, custou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais é um meio trilhão, né? Fica um número mais bonito, de dinheiro. Né? E não acertaram um. Se tivesse acertado um, mas não acertaram um. Quer dizer, o campeão nacional na área de extração de petróleo era o Ike Batista, que não conseguiu extrair uma gota. O campeão nacional na área de produção de implementos para a indústria de petróleo e gás era a Sete Brasil, essa que faliu recentemente. Né? O campeão nacional na área de telecomunicações, na qual o governo botou dinheiro, entrou pesadamente para mudar a estrutura societária da empresa. Quem foi? Oi, faliu. Depois botou dinheiro no grupo JBS, que se tornou, obviamente, com dinheiro público, nosso, a juro barato, qualquer um vira empresário de sucesso. Né? Virou o maior produtor de proteína do mundo, entrou em vários outros setores, a gente viu o resultado que deu. Na área de construção pesada, né? Aí não foi um campeão nacional, tinham 3 ou 4, a Odebrecht, a OAS, etc. Bom, também não precisa, né? Basta abrir o noticiário policial para ver o que aconteceu. Não acertaram em um, pô. Não acertaram em um. Despejaram bilhões e bilhões de dinheiro público nessas empresas. O custo mensal desse negócio, para você equalizar a taxa de juros desses empréstimos subsidiados que foram dados a essas empresas, é maior do que se paga aos pobres no Brasil na Bolsa Família. A gente gasta por ano de Bolsa Família no Brasil alguma coisa à ordem de 29, 30 bilhões. A Bolsa Empresário, que é para corrigir esse diferencial, está algo na ordem aí dos 32 bilhões. É uma Bolsa Família que você deu para esses grandes empresários brasileiros desperdiçar. Né? Fora o capital que não retornou. Oi? Fora o capital que não retornou. Bom, vamos imaginar, eu tô indo no lado, como é que é, otimista da história de que o dinheiro vai voltar, eu só estou olhando o diferencial de juros. Se o dinheiro não voltar, o problema, o custo no final da história vai ser maior. Tivemos programas altamente custosos e ineficientes, o FIES, o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras. Isso é um escândalo.
Ciências Sem Fronteiras, não sei se vocês sabem o que era, um programa para mandar os garotos lá de graduação estudar no exterior. Meu filho, quando entrou na universidade, lá em 2015, estava todo animado, aí acabou o dinheiro para ele, coitado, não conseguiu ir. A gente gastava 4,5 bi por ano nesse programa, para mandar o pessoal da classe média porto-alegrense, no Rio, em São Paulo, estudar nos Estados Unidos. Né? O FIES teve uma expansão meteórica. Né? A gente imagina que qualquer programa que a gente faz um piloto, olha como é que funciona, vê se funcionou ou não, corrige, vai aos poucos aumentando o programa se ele der certo. O FIES não foi assim, por razões eleitorais, a gente saiu de um gasto de 1 bilhão para um gasto de 14 bilhões por ano no FIES, em pouco mais de 2 ou 3 anos. Né? Então há uma série de erros microeconômicos que ajudam, né, a botar fogo na crise econômica lá de 15 e 16. E por fim os problemas políticos, né? A gente tem os determinantes políticos. Eu costumo dizer que gerente não é presidente, né? E todo mundo acha que entende isso, porque existe uma diferença entre cargos que são operacionais e cargos que são estratégicos, né? O presidente Dilma foi vendida para a gente como uma gerente eficiente, né? Gerente ela era, né? Eficiente nem tanto, mas o que a gente precisa não é de gerente, a gente precisa de presidente, que escolha bons gerentes, obviamente, para fazer o país andar. Né? Ela tinha um problema, um pecado capital, que é o fato dela não ter capital político próprio, né? E isso faz toda a diferença. Capital político é que nem extintor de incêndio. Quando não precisa, ninguém sente falta. Mas quando tem crise, o presidente da República tem que ter capital político para chegar no Congresso e fazer os deputados, né, gerar uma maioria no Congresso e fazer os deputados votarem aqueles projetos que são necessários para o país. A presidente Dilma nunca teve isso, ela de verdade nunca teve voto. Né? Os votos dela, na verdade, não eram dela, ou eram votos do PT, ou eram votos do presidente Lula. Ninguém votava na presidente Dilma por causa da presidente Dilma. Né? E todo mundo no Congresso sabia disso, por isso que ninguém no Congresso obedecia a ela, ninguém no Congresso seguia ela, nem o pessoal do núcleo duro lá, do PT, do PCdoB e do PDT. E se o núcleo duro não acompanha, bom, o resto da base também não acompanha. Então nós ficamos num país totalmente sem rumo. Nós éramos em 2015, 2016, efetivamente um Manaus sem rumo. A gente tentou resolver isso, né? Houve uma tentativa ali de renúncia branca da presidente Dilma, né? Quando ela nomeia o presidente Lula ser o ministro da Casa Civil. Quer dizer, todo mundo aqui eu acho que se dá conta, né, que se o presidente Lula virasse ministro da Casa Civil, quem ia mandar no país era ele, tá certo? Não era mais ela. Isso equivalia a uma renúncia branca. Não funcionou pelas razões que a gente já sabe. O Moro botou lá a gravação, etc, etc. Veio tarde demais, né? Ela devia ter deixado ele assumir antes. Na verdade, ele queria ter sido o candidato em 14, né? Ela que fincou o pé e não quis deixar. E num país onde a gente não tem rumo, obviamente isso tem um impacto econômico. O dólar dispara, como aconteceu em 15, aí a inflação dispara, aí você tem que subir juros, aí ninguém investe, aí ninguém consome, aí não tem crédito, porque o risco é alto, a economia se afunda. Então foi eu não gosto de usar o termo tempestade perfeita, né, porque já ficou vulgar, mas foi um pouco isso que aconteceu. A gente teve coisas ruins do ponto de vista macro, coisas ruins do ponto de vista micro, coisas ruins do ponto de vista da governança política do país, e aí a gente afundou. Vamos olhar os números? A gente afundou bastante. O gráfico aqui mostra para a gente qual é a taxa de crescimento do PIB no Brasil do trimestre em relação ao trimestre anterior, né, com um ajuste sazonal. Então aqui eu separei por presidentes, né? Isso aqui é a crise lá do fim do mundo, a crise do capitalismo ia acabar, etc., que é quando o Lehman Brothers quebra, né? A gente tem 2 trimestres ruins, mas logo depois a economia volta, né? A gente recupera. Tem um período de crescimento ainda acelerado no segundo mandato do presidente Lula. O primeiro mandato da presidente Dilma é pífio, né? Mas o segundo mandato realmente ela se superou. Né? Quer dizer, a partir de meados de 2014, né? Essa barrinha aqui, né? Isso aqui é o segundo trimestre de 2014, é quando a gente tem um resultado muito ruim, o PIB cai menos 1,3%, cai 1,3%. O discurso oficial aqui é não, isso é passageiro e tal. Nos 2 trimestres seguintes,
a economia ainda deu um suspiro, mas a partir de 2015 foi um desastre, né? A gente tem ano, mês, trimestre após trimestre, sem contar esses aqui, nós estamos falando 8 trimestres seguidos de queda do PIB, algo nunca visto na história do Brasil, né? Nunca antes na história desse país, obviamente, a gente conseguiu ver esses 8 trimestres. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que a gente teve 2 trimestres seguidos positivos. Quando a gente teve o primeiro positivo aqui, no primeiro trimestre desse ano, 1% de crescimento, todos, não, mas esse não valeu porque é a agricultura, né? Tivemos lá uma safra que cresceu demais, tá certo? De grãos, é isso que está puxando o país para cima. Se você tirar a agricultura, esse 1% vira quase zero, vira 0,1%, 0,2%. Aqui não valeu. No segundo trimestre, como a agricultura já pesa pouco, aqui no Rio Grande do Sul pesa muito, mas no Brasil a agricultura pesa pouco no segundo trimestre, vai vir negativo. Aí veio outro número positivo e tudo indica que o terceiro trimestre vai de novo postar um resultado positivo. Os dados de julho já são para comércio, para serviços, para indústria, já são positivos. Agosto, os indicadores antecedentes parecem mostrar que vai ser positivo também. Setembro a gente ainda não sabe. Mas tudo indica que a gente vai ter uma terceira barrinha aqui. E depois de 2 anos seguidos de recessão, em 2015 e 2016, a gente vai ter um ano aí de crescimento em torno de 0,8%, 0,7%, etc. Aqui no Rio Grande do Sul mais, porque a agricultura pesa mais aqui do que pesa no Brasil. Então a gente vai crescer muito. Eu fiz um gráfico para entrar um pouco no espírito do que o Guilherme tinha mencionado no início, que é para mostrar o tamanho do buraco. Então eu fiz o seguinte gráfico. Para mim a crise começa aqui, que é o nosso primeiro resultado negativo. Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu disse, olha, o primeiro trimestre de 2014, que é antes, eu vou chamar de 100. Aqui é onde a gente está no pico. A economia veio crescendo, crescendo, crescendo até ali. Ali eu vou chamar de 100. Dali em diante, eu vou ver as taxas em relação ao pico. Como é que a gente está em relação ao pico? É isso que esse gráfico está fazendo. Então a gente cai no segundo trimestre, recupera um pouquinho aqui, recupera um pouquinho nesses 2 trimestres aqui, depois volta a cair. No fundo do poço, que foi o último trimestre do ano passado, o número aqui é 91,4. É isso? Ou seja, nós estávamos 91,4, nós estávamos 8,6% abaixo do pico. Ou seja, nós estamos 8,6% mais pobres do que nós éramos no primeiro trimestre de 2014. Esse é o tamanho do buraco. É esse o buraco que a gente tem que recuperar. A gente tem que recuperar 8,4%. Se eu fosse tão pessimista quanto o Guilherme, né, que falou em PIB per capita, aí o buraco era maior ainda. Porque não só o PIB caiu, como a população aumentou. Então, se eu calculasse o PIB por habitante, a situação ia ser muito pior. O tamanho do buraco ia ser muito maior do que 8,4%. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que já, 8,6%, a boa notícia é que a gente já subiu um pouquinho e agora, em relação ao PIB, nós estamos falando só 7,4%. O que quer dizer basicamente o seguinte, se a gente tiver mais uns 2 anos de crescimento seguidos, a gente volta para 2014. Tá certo? Com 2 anos, nós estamos em 17, né? Se a gente tiver 18 e 19 do mesmo jeito, em 2019, nós vamos estar com o mesmo PIB que a gente estava em 2014, no primeiro trimestre do ano. Essa é a boa notícia, entre aspas. Né? Acho que não vai ser mais rápido do que isso, porque dificilmente a gente vai crescer como um foguete, né, ao longo dos próximos anos. O que eu fiz? Eu fiz o mesmo gráfico, só que eu separei por setores da economia, porque não foi todo mundo que se afundou. Tá? Então eu peguei o PIB, que é esse dado aqui no agregado, e separei por o que é o setor primário, secundário e terciário, ou seja, o que é indústria. E indústria aqui é o dado do IBGE, né, que envolve não só o que é indústria de verdade, né, que é a indústria de transformação, né, que é fazer geladeira, automóvel, etc., mas tem também a indústria da construção civil, a distribuição de energia elétrica e de gás. Então a linha vermelha é a indústria, a parte de comércio e serviços, que é essa linha, com essa cor aqui que eu não sei qual é verde, e azul é o setor da agropecuária. Fiz a mesma coisa, botei a base 100 em primeiro trimestre de 2014.
Só para mostrar o seguinte, né? Quem mais se afundou foi a indústria, né? Então a produção de indústria está em 87. 87 nós estamos falando uma perda de PIB industrial da ordem de 13% em relação ao PIB. No caso do setor de serviços, 94, então nós estamos falando 6%, quer dizer, aquele 7,4 é a média dos setores, né? A indústria caiu mais, o setor de serviços menos, e a agricultura, na verdade, está indo muito bem, obrigado, está 9% acima do PIB que era no pico lá que a gente marcou. Mas eu vou pular porque não tem tempo, mas tem notícias boas, não só na área de PIB, que a gente voltou a crescer, né? Então parece que o fundo do poço ficou para trás, mas tem notícias boas também na área de geração de emprego. Esse gráfico aqui mostra o que se gera de emprego formal na economia. As barrinhas são os dados do CAGED, do Cadastro lá de Admissão e Demissão do Ministério do Trabalho, né? Então, olha o que acontece, né? As barrinhas estão todas azuis para baixo, para baixo, para baixo. Nós tivemos entre o início de 2015 e o início de 2017, nós tivemos mais ou menos 22 meses seguidos onde a gente estava destruindo o emprego. No pior momento da crise, que foi lá no início do ano passado, a gente chegou, que é o gráfico aqui, em 12 meses. Ou seja, nos últimos 12 meses, até fevereiro do ano de 2016, nós tínhamos destruído, nos 12 meses, de fevereiro de 15 a fevereiro de 16, tínhamos destruído 1.800.000 empregos, ou seja, 1.800.000 pessoas que estavam liquidamente, né? Aqui é demissão e admissão, eu estou olhando líquido. 1.800.000 pessoas liquidamente perderam o emprego nesse período. A boa notícia é que, primeiro, começou a ser menos negativo, então o acumulado em 12 meses começa a ser menos pior, mas a outra boa notícia é que nos últimos 5 meses aqui, a gente só tem dados positivos no CAGED. A gente está gerando mais emprego do que a gente está destruindo, do ponto de vista formal. E a boa notícia, eu não botei aqui, que se a gente olhasse os dados da PNAD, a gente está gerando mais ocupação ainda informal. Não só a gente está gerando emprego formal, mas a gente está gerando também muito emprego informal. Tem muita gente na informalidade tendo uma ocupação que é melhor do que não ter ocupação nenhuma. Portanto, também o mercado de trabalho começa a melhorar. Não é nenhuma Brastemp, tá? Tá certo? Nós estamos falando, quer dizer, se você olhar o tamanho aqui, nós geramos 160 mil empregos formais. Um país que tem 13 milhões de desempregados, é uma gota no oceano. Mas é melhor 160 positivo, né, do que o que aconteceu no mesmo período do ano passado, que foi menos 600 mil. Né? Então não é uma Brastemp, mas é melhor. Né? A gente sempre tem que ver a coisa em termos comparativos. É melhor do que estava antes. Então aqui ficou horroroso esse gráfico, não sei por que ficou assim. Tem como a gente tirar o número daí? Só tira os valores aqui. Ele botou as datas aqui. Tá. Vamos ver se vocês conseguem tirar aí. Ó. Se conseguir tirar o Stein, que é o craque. O Stein foi meu estagiário há 20 anos atrás. Então, ele era craque em pilotar PowerPoint. Vamos ver se ele continua craque em pilotar PowerPoint. Ó, não me decepcionou. O que é o gráfico aqui? É a taxa de variação no PIB nos últimos 4 trimestres. Tá bom? Então, se eu pegar o fim do ano, vai dar o PIB do ano. Para que serve o gráfico? O gráfico serve para mostrar que a economia funciona com ciclos. Às vezes a gente cresce acelerado, às vezes a gente cresce devagar. Às vezes a gente cresce acelerado, às vezes a gente cresce devagar. Aqui, ó, foi o pior momento da crise, que foi no ano passado. A gente cresceu num ano menos 3,6%, no outro ano menos 3,8%. Qual é a boa notícia? É que nos últimos trimestres o ciclo virou. O fundo do poço ficou para trás. Nós estamos crescendo e eu disse para vocês que eu achava que quando chegasse no final do ano, o PIB ia dar 0,8 positivo. Eu estou dizendo que para mim essa linhazinha aqui vai subir. Nós estamos no segundo trimestre do ano.
Quando chegar no fim do ano, esse cara vai terminar aqui, é isso que eu estou dizendo. Vai terminar em 0,8 positivo. Essa é a boa notícia. Nós estamos, como toda a economia, ela tem um comportamento cíclico ao longo do tempo. Aqui foi a crise lá do fim do mundo, de novo, né? A crise da quebra do Lehman Brothers. Nota que foi uma recuperação em V, né? A gente caiu muito, mas recuperou rápido. Aqui é o período Dilma, que é a desaceleração, e aqui é a recessão brutal. A gente não tem dados trimestrais para antes de 93, mas os dados anuais mostram que a gente nunca teve num buraco tão grande quanto esse que está aqui. Tá certo? Por que eu gosto desse gráfico? Porque esse gráfico, ele sintetiza muito uma das coisas que é mais importante em termos de política econômica. Quer dizer, o que política econômica tem que fazer? Política econômica tem que fazer duas... Se eu desenhasse esse gráfico aqui para qualquer país, ia ser assim, tá? Se eu desenhasse esse gráfico, que é a taxa de crescimento do PIB acumulada em 4 trimestres para a Argentina, ia ser também assim. Se eu desenhasse para os Estados Unidos, ia ser também assim. Se eu desenhasse para a Alemanha, ia ser... Isso é uma característica que não vale a pena discutir aqui, mas que depois a gente pode discutir o porquê que tem ciclos, que é outra história. Mas tem, né, um comportamento cíclico ao longo do tempo. O que a política econômica tem que fazer? Duas coisas. Aqui eu fiz um gráficozinho. A política econômica tem que fazer duas coisas. Ela tem que pegar esse ciclo que está aqui, ó, que a gente está vendo aqui, em torno de uma média de 2,7, quer dizer, se eu calcular a média, o crescimento médio do Brasil trimestral desde 93 até agora, dá 2,7% ao ano. É muito pouco. O que a política econômica tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, diminuir a amplitude do ciclo. Porque ninguém gosta de um dia estar muito rico, no outro dia estar muito pobre. Então a gente gosta, né? Economista gosta de mundo cinza, né? Nada de beber demais e depois ficar de ressaca. Né? Tem que ser aquele negócio de morno, a vida inteira morno. Então, morno quer dizer o seguinte, sem grande volatilidade no PIB, sem grande volatilidade na inflação. A gente não gosta de volatilidade. Aliás, a gente não só economista, a população em geral não gosta de volatilidade, né? A gente gosta de reduzir a variação do PIB ao mais possível. E aumentar a média, obviamente. A gente quer que o ciclo seja com amplitude pequena, mas não em torno de 2,7, em torno de 3, 3,5, 4. O que a gente vai ter que discutir pós 2018 é como que a gente vai fazer isso. Em especial, como que a gente vai puxar para cima. Reduzir a amplitude é meio barbada de fazer. É só não fazer nenhuma barbeiragem política monetária e fiscal. Aí alguém vai dizer, bom, mas a gente já fez lá no governo Dilma, né? Então vamos imaginar que a gente não vai fazer de novo, né? No seu otimismo. O mais difícil é puxar esse troço para cima, porque aí depende não só de condução de política monetária, mas depende de uma série de reformas institucionais que a gente vai ter que fazer. Tá, esse é o nosso desafio de 18. Aumentar a produtividade, que é deslocar essa taxa média para cima e reduzir a flutuação cíclica. Para terminar nas variáveis, deixa eu mostrar o lado melhor e o lado pior. O lado melhor é que a inflação despencou, né? O gráfico mostra para a gente as taxas mensais de inflação. Nós chegamos a ter aqui, no pior momento, quase 11% de inflação ao ano, né? Ao longo dos últimos tempos isso veio caindo, caindo, caindo. Os últimos 12 meses nós estamos em 2,5%. Vamos fechar esse ano com uma inflação abaixo de 3%. E as expectativas, que é o que está em verdinho aqui para os próximos meses, até o final do ano passado, até 18, é que a inflação vai subir, mas não vai passar muito de 4%. Então parece que o problema inflacionário está resolvido. Na hora em que a inflação diminui, o juro despenca, né? Ele sai lá dos 14,25 para 8,25. Na próxima reunião do Copom provavelmente vai cair para 7,5, talvez 7,25. Depois na outra reunião vai cair para 7. E pode até chegar em 6,75, 6,50, dependendo se a gente continuar a ter boas notícias aí na área da inflação. Nota que isso é extremamente positivo para a economia. Por que eu sou confiante que o fundo do poço passou? Porque a gente vai ter mercado de trabalho melhorando, então tem mais gente trabalhando e consumindo. A gente vai ter inflação relativamente mais baixa, então o poder de compra das pessoas não está se destruindo. A gente vai ter juros mais baixos, reais e nominais, o que significa dizer que você consegue ter um pouco mais de crédito e, portanto, também conseguir comprar mais e investir mais. Então, todos esses fatores ajudam, a economia mundial ajuda para burro.
o mundo inteiro está crescendo. Essa é uma das poucas recessões made in Brasil, tá certo? A economia americana está crescendo, a economia na Europa está crescendo, a economia na China está crescendo, o mundo está puxando a economia para cima, então isso também vai nos ajudar a retomar o crescimento. O nosso principal problema é fiscal. Esse é que é o nó de toda a história. O gráfico mostra para a gente qual é o tamanho do déficit ou do superávit, né, o resultado primário em 12 meses. Eu de novo separei por governo só para mostrar o seguinte, isso aqui é o fim do governo Lula. No fim do governo Lula, a gente tinha um superávit primário da ordem de 100 bi. No iniciozinho do governo Dilma até continuou a aumentar, chegou perto de 150 bi. Mas olha o que acontece no resto. O primeiro governo Dilma vem caindo, 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 o segundo governo Dilma continua caindo, caindo, caindo. Nós hoje, nos últimos 12 meses até julho, temos um déficit primário de 170 bilhões. O que quer dizer o seguinte, como a gente deve 170 bilhões, a gente tem que se endividar para pagar os 170 bilhões, então a dívida pública não para de crescer. Quando a gente compara o tamanho da dívida pública no final do governo Lula, né, quer dizer, no final do governo Lula, como diz ali o gráfico, a gente tinha 101 bilhões positivos. Né? Aqui devia ter um menos na frente desse número. Né? Nós tínhamos 101 bilhões positivos de superávit primário. Nos últimos 12 meses até julho, menos 170. Então nós saímos de 2,6% do PIB positivo para 2,6% do PIB negativo. Só para dar assim um número, o esforço fiscal que a gente tem que fazer para voltar é 5 pontos percentuais do PIB. Faz a conta aí, o PIB são 6 trilhões e pouco. Não é isso? 6 trilhões e pouco, se fosse 10% de 6 trilhões, dava 600 bilhões, 5% nós estamos falando de 300 bilhões. É isso que a gente tem que gerar, ou de redução de gasto, ou de aumento de imposto, para fazer a gente voltar a ter uma dívida pública pagável. Que a gente está andando, há um tempo atrás, há um ano atrás, eu fui olhar nos meus arquivos lá, há um ano atrás eu dei uma palestra aqui, em setembro do ano passado. E eu mostrava aquela foto do Thelma e Luiz, lá, aquele filme, as duas moças andando para o abismo, né? Então nós estamos nessa, nós estamos andando para o abismo. Continuamos andando para o abismo, não mudou. A foto eu tirei da minha apresentação, para não ficar repetitivo, mas continua a mesma coisa, nós estamos andando na direção do abismo. Nós estamos gerando mais dívida pública, mais dívida pública, mais dívida pública, mais dívida pública. Vai ter um dia, ainda não é agora, porque as condições de financiamento são boas, o mercado internacional, o juro está zero, então nós não vamos cair no abismo agora, nem no mês que vem, nem no outro. Mas se a gente continuar nessa trajetória, uma hora a gente vai cair no abismo. E o abismo significa uma de duas coisas. Ou a gente vai ter que dar o calote na dívida, que nem fizeram os gregos, e dizer, ó, quanto é que você tinha aí de dívida pública? Tanto, agora tem menos, você vai ter que ter um haircut aí na tua dívida, ou a gente vai ter que gerar inflação para corroer a dívida. Você vai ter que imprimir para pagar. Ou o calote vai ser inflacionário, ou o calote vai ser efetivo. Esse é o nosso grande desafio, é corrigir o fiscal. O resto, vocês notam que está em trajetória positiva. A gente melhorou o PIB, a gente melhorou o emprego, a inflação está caindo. O nosso problema é que a gente tem uma situação fiscal insustentável. Totalmente insustentável. A gente se endivida e faz de conta que o problema não existe. Enquanto a gente pudesse endividar, qual é a diferença entre o Brasil e o Rio Grande do Sul? É só essa. É que o Rio Grande do Sul não pode se endividar, porque a lei não permite. Aí ele parou de pagar os funcionários, porque ele também não pode gerar inflação, porque ele não emite moeda. Sabe que os governos argentinos, eu tenho até hoje que eu guardei, quando eu fui na Argentina na época da hiperinflação, as províncias argentinas chegaram a um ponto, o descontrole monetário era tão grande que as províncias argentinas começaram a emitir moeda. Cada província emitia o seu próprio dinheiro que circulava naquela província. Né? Era um total caos monetário. Mas a gente não fez isso, não vai fazer isso, graças a Deus, tomara que não. Então, o Rio Grande do Sul, qual é a diferença entre o Rio Grande do Sul e o Brasil? Nós dois estamos quebrados. A diferença é que a gente não consegue nem se endividar, que a legislação não deixa, né? O Senado não deixa, nem emitir dinheiro, porque também não pode, a legislação não deixa. Então, você tem que parar de pagar, né? Os funcionários. O governo federal, graças a Deus, meu salário continua em dia, né? Porque a gente continua se endividando. Né? A gente continua se endividando, paga lá os funcionários públicos, paga o que tem que pagar. Mas esse negócio não vai durar para sempre. Vai durar esse ano, vai durar o ano que vem, mas vai ter uma hora em 2020, 2021, 2022 em que
o país vai explodir. Então a gente pode esperar até lá, ir empurrando com a barriga até explodir e torcer para que a gente tenha morrido antes, a gente não vai ver nada. Ou, tá certo? A gente vai sofrer o problema lá na frente. Deixa eu terminar o último terço aqui da minha apresentação com o que eu estou dizendo que eu acho que é a saída definitiva. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer. Né? Então agora é a to-do list, né? O que a gente vai ter que fazer para frente, para melhorar, para conseguir fazer isso daqui, né? Principalmente para conseguir fazer isso daqui. Né? Fazer com que a gente cresça 0,8% esse ano, no ano que vem cresça 2%, no outro cresça 3, 3,5, 4, 4,5, e comece a ter esse mesmo ciclo, só que em torno de um patamar maior do que os 2,7%. Então, o que é a minha to-do list? Primeira coisa, eu já disse, né, tem que reequilibrar as contas públicas, não tem jeito. E isso é da ordem de 5 pontos percentuais do PIB. Nós temos que voltar a ter um superávit primário de 2,6%, 2,5% do PIB. Isso não vai ser feito assim, obviamente, porque 300 bilhões a gente não encontra na rua, só o Joesley, né, que encontra bilhões. Mas a gente não encontra, então vai dar trabalho, tá certo? Vai dar trabalho para conter gasto, talvez tenha que aumentar imposto, vai dar trabalho para a gente fazer essa virada. Isso é necessário para a gente estabilizar a relação dívida-PIB, senão nós vamos explodir. Nesse sentido, a reforma da Previdência é algo fundamental. Eu outro dia estava falando com um deputado gaúcho, que eu não vou dizer quem é, mas que eu disse para ele assim, vem cá, pô, o senhor votou a favor da MP do teto? Eu disse, votei. O senhor vai votar a favor da MP da Previdência? Eu disse, não, vou votar contra. Eu disse, não, porra, isso é que nem se eu estivesse dizendo assim, eu vou fazer um regime, mas hoje eu vou me entupir de picanha. Uma coisa não existe sem a outra. Se você faz a PEC do teto, tem que fazer a reforma da Previdência para os gastos caberem no teto. Senão não vai caber. As duas coisas não fazem, não andam sozinhas. Se o cara fez uma coisa, ele tem que fazer a outra para terminar de ajustar as contas públicas. Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio que a gente precisa ter é acabar com esse capitalismo de compadre que sempre existiu no Brasil. Né? Aliás, digo a vocês, todo mundo deveria colocar lá nos cursos de Introdução à Economia 1, né, um livro de um gaúcho famoso, né, não tão famoso assim, mas um gaúcho inteligente lá de Caçapava, um sujeito chamado Raimundo Faoro, que escreveu um livro chamado Os Donos do Poder, lá na década de 50, que descreve exatamente como é que era o capitalismo de compadre no Brasil, onde você ser amigo do presidente, amigo do governador, garante que você é o empresário inovador. O Bill Gates no Brasil estava roubado, porque ele não ia ser amigo do presidente, ele não ia conseguir o dinheiro no BNDES. Você imagina o Bill Gates chegando no BNDES dizendo que tem uma ideia de tênis e camiseta, dizendo que tem uma ideia que precisa de dinheiro para investir numa empresa de computação, etc, etc. Né? Obviamente ele não ia conseguir, a gente precisa disso, né? A gente precisa acabar com essa ideia. Isso que o Marcos Lisboa e a mulher dele, a Zena Latifa, chamam de país da meia entrada, né? Tem que acabar com esse negócio que todo mundo tem a sua meia entrada. Todo mundo tem que pagar o mesmo juro, todo mundo tem que pagar o mesmo imposto, tá certo? Tem que acabar com essa ideia de que quando você é amigo do rei, você tem um privilégio setorial. A gente tem que deixar o sistema de preços relativos funcionar para alocar recursos na economia. Quem é empresário bem-sucedido, inovador, que faz alguma coisa que a sociedade valoriza, vai ganhar dinheiro. Quem não é, vai perder dinheiro e vai falir. Tão simples quanto isso. A gente precisa acelerar o processo de privatização e concessão. Temos que relembrar os sucessos que foram privatizar a Embraer, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e o setor de telefonia no Brasil. Isso dá um incentivo do ponto de vista de eficiência enorme. Não estou nem falando do problema fiscal, tá? O problema não é fiscal, é que podemos se livrar desse negócio, tá certo? Dessa tralha toda que ele tem, né? E centrar, né, esforços naquilo que ele precisa fazer, que é educação, saúde e segurança pública, e deixar que a economia privada funcione na produção de bens e serviços que podem ser comprados e vendidos no mercado. Tem que ter uma reforma tributária para criar um sistema mais limpo, mais simples e homogêneo para todo mundo, né? Eu sempre conto o meu caso particular para dizer como que o sistema tributário... Tem uma jornalista aqui para dizer que você não pode contar o meu caso particular em público. Olha que o Felps falou isso.
está me gravando. Mas o fato é o seguinte, eu vou dar o meu exemplo particular. Vamos dar um exemplo particular de um professor hipotético. Imaginar um professor hipotético. Imagine um professor hipotético que dê aula na PUC, tá certo? Ele dá aula na PUC, ele ganha o salário dele na PUC. E ele dá consultoria, tem uma empresa de consultoria. Só que a empresa de consultoria dele é pelo lucro presumido, tá certo? Portanto, ele paga 13%, 14% de juros de imposto sobre a receita dele. Mas no contra-cheque dele na PUC ele vai pagar 27,5% mais, sei lá quanto que é, mais 8% de... Quanto é que é? 27,5% mais 8%, né? 8% de previdência, mais não sei o que e tal. Soma tudo, vai dar lá 35%. Vou perguntar, isso tudo é renda do trabalho, né? Quer dizer, quando a gente isentou a transferência de lucros e dividendos do imposto de renda, a gente fez imaginando que lucros e dividendos é renda do capital. Para quem está no lucro real, faz sentido fazer isso. Numa empresa do lucro real, faz sentido. Porque a empresa já pagou 34% de imposto de renda sobre o lucro. Se ela é uma empresa do mercado financeiro, ela já pagou 45%. É uma coisa de maluco, né? Por que diabos uma empresa no mercado financeiro paga 45% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e uma empresa não do mercado financeiro paga 34%? Vocês já se deram conta? É como se os caras chegassem, é como se o imposto de renda dissesse assim, os economistas vão pagar 27,5%, mas os médicos vão pagar 35% de imposto de renda. Por quê? Só porque o cara é médico? Ah não, porque os bancos ganham muito dinheiro. Bom, alguns ganham, mas nem todos, né? Assim como algumas empresas ganham pouco dinheiro, mas também nem todas, né? O Joesley ganhava muito. Então, não faz o menor sentido você mudar as alíquotas do imposto de renda pelo setor no qual a empresa está inserida. Não faz o menor sentido isso do ponto de vista lógico alocativo. Faz sentido você cobrar pelo valor do lucro. Então você pode dizer, tá, se o cara ganhar acima de tanto, é tantos por cento, acima de tanto, é tantos por cento. Mas para todo mundo, né? Não pode chegar dizendo, não, para você que é médico, você vai pagar mais. Para você que é economista, você vai pagar mais. Mas, voltando, o que o cara faz, o que o Celso aqui faz? Ele tem uma empresa, que é o professor da PUC hipotético, no meu exemplo. Ele recebe o salário dele na PUC, ele tem uma empresa de consultoria, que é por lucro presumido, ele vai, dá uma nota, recebe, depois transfere lucros e dividendos, que são isentos, então ele paga, na verdade, 13%, 14% de imposto de renda na pessoa jurídica e paga 27,5% na pessoa física. Qual é o sentido disso? Nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então a gente precisa de um setor, de uma legislação homogênea. É rendimento do trabalho, todo mundo vai ter que pagar 27,5%, ou 25%, ou 23%, ou 32%. Escolhe o número, mas todo mundo vai ter que pagar o mesmo número. Então a gente precisa de uma reforma tributária que homogeneize, que simplifique, que isente as exportações. E a gente precisa avançar um pouco mais na política monetária e cambial, preferencialmente dando independência operacional ao Banco Central. Fazendo como o Banco Central do Brasil funcionar como ele funciona na maior parte do mundo, né? A Marina Silva defendeu isso na eleição passada, foi crucificada, né? Acho que alguns aí vão lembrar da pouco como é que era? Era uma propaganda eleitoral que dizia, quando você der independência ao Banco Central, o prato de comida some da mesa, todo mundo vai passar fome. Se fosse assim, né, todo mundo tinha que passar fome na Inglaterra, onde o Banco Central é independente, na zona do euro, onde o Banco Central é independente, nos Estados Unidos, onde o Banco Central é independente. Todos os países desenvolvidos do mundo, o Banco Central tem independência operacional e ninguém passa fome. Mas aqui tem essa história, a gente precisa avançar nisso. A pergunta é quem é que vai fazer. Quer dizer, quem é que vai equilibrar as contas públicas, quem é que vai fazer as reformas que vão dar mais estabilidade e quem é que vai acabar com o capitalismo de compadre no Brasil. Eu tenho mais 5 minutos. Aí tem muita gente na fila. Está cheio de gente na fila disposto a ser presidente da República. O que mais tem é gente na fila. Né? Tem esse cara aqui, ó, está na fila. É um candidato que tem boa chance, né? Tem boa chance, é um candidato conhecido. Né?
popular, tem um recall bom, tem aí uns 20% da população que vota nele de olho fechado. O principal problema dele é que ele não sabe se ele vai conseguir ser candidato. Tudo depende aqui do TRF4. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar tempo, se não vai dar tempo, se vai inocentar, se não vai inocentar. Mas ele é um candidato forte. E é um candidato que a gente não sabe qual vai ser, porque ele é realmente a metamorfose ambulante lá do Raul Seixas. Ele é a verdadeira metamorfose. O Raul Seixas, quando fez aquela música, ele devia estar pensando no presidente Lula. Ninguém sabe se o Lula que vai concorrer é o Lula Paz e Amor. Lembram do Lula Paz e Amor? Lulinha Paz e Amor, lá de 2002. Ele disse, não vai mudar nada, eu vou fazer tudo que precisa, vou botar lá a mesma coisa que o Fernando Henrique, vou fazer reforma. O Lula fez a reforma da Previdência no setor público em 2003. O Lula fez a lei de falência. O Lula fez, no início do primeiro mandato dele, ele era outro indivíduo. Depois ele mudou, mas ele era outro indivíduo. Fazia as suas traquinagens, então não estou... Né, isso aqui não é uma palestra sobre direito penal, isso é uma palestra sobre economia. Então, do ponto de vista econômico, ele fez lá o que tinha que fazer. Tem essa aqui, ó, que tá meio quieta, né? Mas tem um baita potencial eleitoral. Tá? Vamos lembrar, essa senhora já foi candidata 2 vezes, teve 20 milhões de votos em cada uma das... Teve 20 milhões de votos em cada uma das eleições, e 20 milhões de votos não é um troco, é muito voto. Tá? É uma pessoa totalmente limpa, até onde se sabe, pelo menos, não tem nada de lava-jato nela. Ela pode ter o discurso do novo, o discurso de alguém que não é político. Bom, ela era, sempre foi. Mas se ela disser que não é, cola. Né? Cola o discurso do não político. O problema dela é que ela tem um partido muito pequenininho. Né? Mas ela, na eleição passada, tinha um programa parecido com aquele... O programa econômico dela era parecido com aquele que eu acabei de desenhar no quadro. Ela tinha independência do Banco Central, tinha melhorar as contas públicas, etc. Tem o alagoano lá, o alagoano. É um candidato que nas pesquisas tem 5%, mas pode crescer, se esse carinha aqui não for candidato, ele pode crescer. Parte, a gente não sabe para onde vão os votos dele, né? Essa é a grande... Quer dizer, esses 20% vão se abster ou para onde eles vão? Essa é uma pergunta importante. O 20%, 30% que vai votar no Lula de qualquer jeito, 25%, 22% que vai votar nele de qualquer jeito, vai para onde se ele não for candidato? Essa é a pergunta mais importante. Pode ser que venha para cá. Ultimamente, ele está achando que não vai herdar. Tanto é que ele começou a falar mal do Lula. Ele não vinha fazendo isso até a semana passada. Na última semana ele começou a queimar o Lula. Então parece que ele se deu conta que os votos não vêm para ele, e se não vem para ele, não tem por que preservar o Lula. Tem esse indivíduo, que eu acho que é a melhor das caricaturas que eu tenho aqui, né? Que de novo é um cara que atrai muito voto. Quando você vê nas pesquisas de intenção, aqueles caras que dizem que eu só votaria nesse candidato, quem tem o maior índice é esse e esse. Tem cara que diz assim, tem 20% que diz eu só votaria nesse aqui, não votaria em mais ninguém. Tem os outros 15% ou 12% que diz eu só votaria nesse cara. Esse cara é um fenômeno. Tá? É um fenômeno. A gente não sabe se ele vai durar, né? Se durante a campanha ele vai durar, ele tem de novo o mesmo problema dela, ele está num partido pequeno e tal. Esse aí tem uma baixa chance, né? Tem o grupo do PSDB. Que eu acho que tem baixa chance, né? Em especial essa trinca que, por conta do Joesley, praticamente desapareceu. Essa trinca tem muito pouca chance de ir à frente. Mas esse indivíduo aqui está escapando, né? E tem uma boa chance, ele tem um bom papo. Governador do estado de São Paulo já, sei lá, 4 mandatos, 5 mandatos, né? Mais mandato que o Adhemar de Barros, tá certo? Que é o cara que mais governou São Paulo na vida, né? Ele já bateu o Adhemar de Barros.
é bom de papo, assim como ela tem atrai o voto religioso. Essa moça aqui, ela é boa porque ela pesca voto em diferentes lugares. O cara, para ser presidente da República, ele tem que ter 55 milhões de votos. Então, não adianta ser que nem esse cara aqui. Esse cara aqui tem lá 5 milhões, 10 milhões que adoram ele. Os outros 80 milhões não gostam. Aí não adianta. O cara tem que pescar voto em todo lugar. Tá certo? Ela consegue isso. Ela pesca voto de evangélico, ela pesca voto das mulheres, ela pesca voto de quem gosta de honestidade na política, ela pesca voto de quem gosta do novo, ela pesca voto de quem gosta do meio ambiente, ela pesca voto em muito lugar. E esse cara aqui também. Ele pesca voto em muito lugar. Ele não é carismático, nem nada, como ela também não é, mas ele tem boa chance de capturar votos em diferentes lugares. E tem os novos possíveis, que não são, mas são possíveis, que é o Dória, né, e o Joaquim Barbosa, tá? Que são os outros dois que têm chances de emplacar. Esses três aqui, sinceramente, eu acho que são carta fora do baralho, não tem jeito. A disputa, para mim, vai ser entre esses caras. Eu colocaria mais um aqui, eu não coloquei por duas razões. Primeiro porque já estava cheio, não cabia. Já tinha gente demais, então eu não quis colocar. Mas eu tenho mais um, que é se esse cara não for candidato. Se ele não for candidato, o que ele vai fazer? Ele vai apoiar esse? Vai apoiar essa? Ou ele vai ter um candidato próprio? Provavelmente vai ter um candidato próprio, que é o ex-prefeito da cidade de São Paulo, né, o Eduardo Haddad, que se maculou um pouco nos últimos dias, quando disse para todo mundo que só terminou o mestrado em economia porque colou na prova, né? E o pior, colou de dois economistas liberais, né? O Alexandre Schwartzman e o Naécio Menezes, né? Mas ele vai herdar. Se o Lula abençoar ele vai herdar 20%. Do mesmo jeito que a Dilma herdou 20%. Quem o Lula abençoar sai com 20%. É muita coisa. Eu não botei ele aqui porque o plano A, né, é esse cara ainda. Mas se ele não for o plano A, esse parece que não vai ser o plano B. Por isso que ele começou a falar mal do Lula. O plano B vai ser o Haddad. Ou um outro qualquer, ou o ex-governador da Bahia, que é outro que também está conseguindo se escapar da Lava Jato. Mas esse vai ser o nosso momento de decisão. É aqui que a gente vai ter que pensar, eu vou pular essa parte, esse aqui vai ser o momento de decisão onde a gente vai ter que pensar o que a gente vai querer fazer com o Brasil nos próximos anos. Essa eleição vai ser uma eleição muito importante, tá? Muito importante, porque vai traçar o rumo. Na verdade, a passada já foi, e digo a vocês, eu acho que a gente votou mal como nação, a gente elegeu alguém que não conseguiu governar o país, né? A gente não pode fazer o mesmo erro de novo, a gente tem que eleger alguém que tenha capacidade de governar o país, que tenha capital político, né, e que consiga governar o país e, de preferência, governar num sentido bom. Não pode ser que nem lá o Maduro, que governa, mas governa a Venezuela do jeito que a gente sabe. Era isso, eu estou à disposição. Desculpa, gastei uma hora em vez dos 40 minutos. Faltou Meirelles, né? Olha, tá, então já, vamos lá, essa é a tua parte. Começa aí, começa a tua parte. É o quê? Começou a ser... Tem a história do Meirelles, né? Alguém aqui já falou pessoalmente com ele? Depois que você falar pessoalmente, você chega à conclusão que a chance é zero. Ele, primeiro, é muito velho, ele já tem 70 e poucos anos, o que atrapalha para ser presidente da República. Ele tem inserção zero, ninguém sabe quem é ele. Ele não tem o mínimo de capacidade de expressar um pensamento de um jeito simples que o povo consiga entender, né? Ele mora num apartamento em Ipanema, duplex, com vista para o mar, ali no Posto 8. Eu acho muito difícil, né? Eu acho realmente muito difícil que esse indivíduo consiga mobilizar. Quer dizer, eu digo assim, ó, as pessoas fazem o paralelo dele com o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda que entregou um sucesso e virou presidente. Pode ser, mas aí ele vai ter que entregar um sucesso. O sucesso que ele vai ter que entregar não é a inflação cair, porque a inflação já caiu. Ele tem que fazer o PIB crescer 16% o ano que vem. Se o PIB crescer 16% o ano que vem, aí eu acho que qualquer um se elege, qualquer um de nós aqui.
Se o cara dissesse, não, eu é que fiz o PIB crescer 16%, eu diminuí o desemprego de 13 milhões para zero. Aí eu acho que ele se elege. Mas eu acho que a chance disso acontecer é zero. Então eu acho que ele vai, na melhor das hipóteses,